E aí, galera, começando mais um vídeo no canal que eu tô falando, é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a pintar pele de anime, tá? Que é uma parte que você precisa aprender, porque todo desenho você vai pintar pele, tá? Todo desenho mesmo. E é uma parte que muita gente tem muita dificuldade, acha que precisa de muitas cores, muito complexo. E eu nesse vídeo vou ensinar a pintar pele de desenho usando 3 cores, absolutamente 3 cores. Assiste o vídeo até o final, que é muito importante você entender isso. 90% da sua pintura de pele é a escolha de cores que você vai usar, tá? Vou te explicar também como aplicar as cores no papel, mas é muito importante você entender isso. Quais são as cores que você vai usar? Eu fiz esse desenho do Ban usando 3 cores. O que eu peguei e fiz? O que você precisa escolher? Você precisa escolher 3 cores. Um rosa claro, que seria a cor da pele em si, e um marrom. Na verdade, pode ser 2 cores. Eu gosto de usar 3. O que seria? Um rosa claro, um marrom e um marrom um pouco mais escuro. Então, seria 2 tons de marrons. Se você não tem 2 tons de marrons, você só tá com uma caixinha de 12 cores de qualquer marca, você pode pegar e fazer o quê? Você usa um rosa claro, algum marrom e um preto. O preto também serve como sombra para pele, tá? Você só tem que aplicar ele mais suavemente, mas você também consegue fazer ele. Para que isso? O rosa claro vai ser a pintura da pele comum. Então, o que eu costumo recomendar de você fazer? Começa o desenho aplicando uma camada bem suave de rosa claro. Qual é o intuito dessa primeira camada? Tirar o branco do papel. Então, preenche o máximo possível, vai realmente aplicando essa primeira camada de pintura realmente bem preenchido, com bastante calma. Se você quiser fazer movimentos circulares, você pode. Se você não gostar de fazer movimentos circulares, você também pode fazer outros movimentos, tá? As direções, elas não afetam tanto a pintura assim como a forma geral. O que afeta é a força que tu coloca no lápis. Então, se tu faz uma camada numa força, você precisa fazer a camada inteira naquela força. O que acontece de marcar muito o desenho que as pessoas falam? Você começou a camada sem forçar o lápis e do nada você começa a forçar ele na mesma camada de cor. Aí sim, ele vai ficar muito marcado, vai ficar muito forçado e vai ficar um pouco estranho. Então, quando você for fazer o desenho, sempre lembre do que? Pega o desenho e faz uma primeira camada, ou faz qualquer camada sempre na mesma força. Então essa primeira camada é realmente só para tirar o branco do papel. Então é muito importante você fazer isso. Depois que você fizer a camada com rosa claro para tirar o branco do papel e aí você aplicar em toda a parte da pele, você vem com uma camada bem suavemente de sombra, como eu estou fazendo agora aqui. Tá vendo que eu estou demarcando a sombra usando esse meu marrom mais claro? Que seria o meu tom, o meu primeiro tom de marrom. Então tu vê que eu pego, realmente faço bem clarinho aquela parte ali. Essa parte também, qual é o intuito disso? É o demarcar a sombra. Então eu posso aplicar bem tranquilo, sem aplicar muita pressão, sem querer fazer ficar muito escuro. É só realmente para eu aplicar aquela cor ali no papel. Então eu aplico também com bastante paciência, aplicando realmente, deixando bem preenchido aquela camada ali de marrom. O vídeo está acelerado, tu não consegue ver exatamente isso que eu estou fazendo, mas é esse espaço que eu estou seguindo. Eu venho com uma primeira camada de rosa clara para tirar o branco do papel, e eu depois venho com a segunda camada. A segunda camada que eu venho aplicando é do marrom, é a minha sombra. E aí eu boto para realmente demarcar onde será minhas sombras. O que eu venho depois fazendo? Eu aplico a terceira camada, que é a camada de rosa claro. O que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou vir preenchendo o rosa claro em cima, só que pressionando um pouco mais. Já pressionando um pouco mais. Qual é o intuito dessa camada? Agora realmente vai ser a cor que eu vou usar, então vai ser realmente aplicar um pouco mais forte no papel, então tu vê que ela fica com um pigmento mais forte e realmente misturar um pouco mais a cor. Essa terceira camada de rosa claro vai ser para misturar com a sombra também. Então na parte da sombra é sempre importante você aplicar um pouquinho mais forte, aplicar um pouquinho mais de força, não precisa ser muita não, mas um pouco mais de força para realmente misturar a cor
o rosa claro e a sombra, o rosa claro e o marrom. Então eu venho aplicando essa terceira camada agora já para definir um pouco mais. Depois disso eu venho fazendo o quê? Se a sombra ficou muito clara, que é o provável, eu venho e aplico mais uma camada da sombra. E aí eu não quer dizer necessariamente que eu vou forçar ela. Eu posso realmente só aplicar mais uma camada da sombra e preenchendo mais ela já vai ficar no tom que eu quero. Mas aí que começa a estratégia que eu uso, que é o que? De escurecer aos poucos. Então, se eu apliquei na quarta camada uma camada do marrom e não ficou ainda muito escuro, não ficou o contraste que eu quero, eu vou fazendo. Eu aplico a camada de marrom, aplico mais uma camada de rosa claro para sempre deixar bem homogêneo, bem misturado, e aplico mais uma camada de marrom. Essa camada de rosa claro é só em cima da sombra, tá? Que é onde eu quero ficar mais escuro. Então eu sempre vou fazendo isso e vou aplicando cada vez mais camadas da sombra, mais camadas na sombra, para escurecendo cada vez mais. Por isso que é importante, por isso que eu sempre falo dessa técnica, é o que? Escurecer aos poucos. Se você pega e escurece já direto, você já começa pela sombra, é muito mais difícil porque você já definiu qual o tom mínimo da sua sombra. Então você já definiu que essa sombra vai ser naquele tom escuro assim. Se você não tem muita prática da pintura, é muito fácil de você errar, você fazer uma sombra muito mais escura do que devia. Então por isso que eu recomendo, começa sempre bem clarinho o desenho e vai escurecendo ele até chegar no ponto que você goste, até chegar no ponto que você esteja satisfeito, você realmente seja o que você quer. Então eu recomendo você sempre fazer isso, começar pelo rosa claro e vir aplicando a sombra bem clarinho. Tá muito claro ainda? Mais uma camada da sombra e vai misturando sempre com o rosa claro. Pintura é sempre mistura de cores. Então sempre que tu aplicar um marrom, tu aplica um rosa claro por cima. O que é importante você entender? A última cor que você aplicar, geralmente vai ser a que mais vai predominar. Então, se você aplicou um marrom por cima, ele vai ser mais puxado para marrom, logo ele vai ser uma sombra um pouco mais escura. Se você não tá ainda, não quer isso, você vai aplicar o rosa claro por último, que aí vai ser uma cor que vai ficar mais puxada por rosa claro. Então sempre entender isso. A última cor que você aplicar vai ser a que vai ser mais puxada para isso. E aí tu pergunta, tá, pra que eu preciso da outra sombra? Pra mim, eu uso uma segunda sombra. Então tu consegue perceber no banco, ele tem partes mais escuras ainda, por exemplo, ali embaixo do queixo, ele é um pouquinho mais escuro, ali nas divisões, assim, nas extremidades das linhas dele, é um pouquinho mais escuro do que o normal. Eu gosto de fazer isso que dá um efeito mais realista, tu dá uma sombra mais, um efeito a mais. Se você não tiver uma cor, se você não quiser fazer, não precisa. Se você fez a sombra e o tom normal, já está bom, já está assim, já está certo, posso dizer assim. Mas eu gosto de fazer isso, que dá um efeito bem legal. Então pega, depois que finalizou isso, e essa é a última cor que tu vai aplicar, tá? Esse marrom mais escuro ou o preto é a última cor que tu vai aplicar. Depois que tá perfeito, o tom tá perfeito que você quer fazer, tu vem e tu aplica nas extremidades. Então tu vê que ele tá bem no centro da orelha, nas linhas assim meio avulsa, embaixo do queixo, do lado das linhas assim do pescoço. Então essas extremidades eu apliquei um pouco o marrom mais escuro. Mas como eu falei, é só um pouco, é só nas extremidades. Não aplica muito, senão vai ficar um pouco estranho, tá? Mas se você não quiser, não precisa fazer isso. Mas como eu falei, eu recomendo. O que é muito importante você entender? Você precisa me seguir no Instagram. Você precisa me seguir no Instagram porque lá eu passo várias dicas também, tá? Lá eu tô sempre disposto a receber perguntas de você. Então tu pode me mandar no direct assim o teu desenho, a tua dúvida lá no Instagram, tá? Então o link tá sempre aí na descrição. Eu recomendo muito que você me siga lá para você aprender mais fácil, você evoluir mais fácil. E também se inscrever no canal aqui para ser notificado dos novos vídeos, tá? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo, sempre que eu postar alguma dica, você ser notificado para você poder aprender, você poder assistir, tá? Mas agora, o que é importante você entender? Lembra que eu falei quais são as cores que tu vai usar?
O principal ponto que você precisa se atentar na pintura da pele é qual é o tom que você vai aplicar, qual é o personagem, qual é o tom do personagem. Então tem personagens mais amarelados, tem personagens mais rosados, tem personagens mais claros, personagens mais escuros. Isso é o ponto principal. Por isso eu recomendo, sempre que você puder, se você puder, compre uma caixinha de cores normal, uma caixinha de 12 cores de qualquer material, qualquer marca. E depois tente comprar uma caixinha só de tons de pele. Porque tons de pele tu vai usar muito e você precisa ter uma variedade. Você precisa ter uma variedade para diferenciar os seus desenhos. Por exemplo, se eu tivesse feito esse desenho do Ban aqui com mais de um personagem na tela, seria muito complicado de fazer só usando essas cores, só usando aquele rosa claro e aqueles dois marrons que eu usei. Por quê? Quando você desenha mais de personagens na tela, você precisa, no desenho que eu digo na tela, você precisa dar uma diferenciação entre eles. Então, se você faz dois personagens com o mesmo tom de pele, com a pele igual, fica muito estranho, porque eles parecem o mesmo personagem e eles não são. Cada pessoa tem um tom de pele. Tu vê aqui nesse desenho, eu tô fazendo a parte direita do Ban, tá um pouco diferente, porque eu usei outra marca de lápis. Que isso aí seria outro vídeo. Mas tu já vê que já deu uma diferença. E pode ser também. Se você não tem cores diferentes, mas tem marcas diferentes, isso já dá uma diferenciada. Mas tu vê que essa camada tá realmente um tom um pouco mais claro, um pouco mais amarelado. Mas é importante você fazer isso, de você dar esse aspecto de, se você tiver mais de personagem no seu desenho, você fazer tons de pele diferentes. E além de tudo, como eu falei, a pele é a parte que você mais vai fazer, então você vai precisar de bastante lápis dessa cor. Então aí eu recomendo que você realmente compre só uma caixinha só de cores, assim, só de lápis de cores de pinturas para pele, tá? Isso eu recomendo também. Porque pintura de pele tu pode usar muitas cores. Tudo que vem do derivado do marrom você pode usar. Então tem o marrom, tem o canela, tem o ocre, tem o sépia, tem o bordô. Todas essas cores você pode usar. Rosa claro também, todas as cores derivadas de rosa claro você pode usar. Então salmão, rosa claro, areia, tem tonalidade de rosa claro também você pode usar. E como eu falei, até o preto você pode usar, porque o preto seria um marrom muito escuro. Então existem muitas possibilidades de cores para você usar nessa parte do desenho. O que vai diferenciar? Qual é o tom que tu quer chegar? Qual é a tonalidade? Quer puxar mais pro rosa, você vai usar algumas cores. Quer puxar mais pro escuro, você vai usar outras. Mas a técnica sempre é a mesma. Nesse lado direito, eu usei basicamente a mesma técnica. Às vezes eu já não aplico a primeira camada, mas sei porque às vezes eu já tenho um pouco mais de experiência, então eu já sei mais ou menos o tom que eu quero chegar. Mas eu recomendo muito que você que está começando, aplique essa primeira camada e vai escurecendo aos poucos. Para realmente, como eu falei, você não se surpreender, você não acabar fazendo o tom muito mais escuro do que você gostaria e depois ter que deixar a pintura da pele inteira mais escura para acompanhar a sombra. Então, isso é o que eu recomendo. Então, nesse desenho aqui, eu apliquei dois tons diferentes, porque realmente são materiais diferentes, mas eu usei cores mais ou menos iguais. Mas um ponto principal que você precisa ter cores diferentes é para você ter essa diversidade e para você não ter que ficar comprando caixinha de lápis de cor todo dia, tá? Porque realmente, se você tem uma caixinha de 12 cores ou 24, com certeza a cor que vai acabar primeiro é o seu rosa claro. O seu rosa claro vai ir muito rápido. O rosa claro, o marrom, esses tons de pele você vai usar muito. E se você não tiver muitos lápis dessas cores, você vai usar simples mesmo e vai acabar muito rápido, você vai ter que comprar uma caixinha. Por isso que eu recomendo, a estratégia mais inteligente é realmente você comprar uma caixinha só de lápis de cores para pele, tá? Ó, nesse desenho aqui no lado da direita, tu já consegue ver bem melhor o que eu tava falando. Olha como o contraste, olha como vivo deixa o desenho quando você aplica dois tons de sombra. Então não só tem um marrom ali, um marrom mais claro, mas tem um marrom mais escuro, algo que realmente dá um pouco mais de contraste pro desenho. Então eu gosto de fazer isso e eu recomendo que você faça também. E como eu falei, você precisa só de 3 cores: o rosa claro, um marrom mais claro e um marrom mais escuro. Pronto, você já consegue fazer qualquer pintura de pele assim. O que vai mudar? Qual é o tom que você quer chegar?
Quer usar um rosa claro mais claro, uma pessoa um pouco mais branca, tu vai usar um rosa claro realmente mais claro. Tu pode usar outras cores, tá? Tu pode usar mais de 3 cores. Tem pintura minha que eu uso 5, 6, 7 cores numa pintura de pele. O que que é importante isso? Sempre que tu usar mais cores é para misturar mais. Então, eu, por exemplo, tu poderia, nesse rosa claro que eu apliquei, eu poderia jogar um areia, que o areia ajuda a misturar, ajuda a espalhar as cores. Eu poderia usar outros tons de rosa claro para realmente ajudar a espalhar as cores. Eu poderia aplicar um salmão, aplicar deixa eu ver, até um bordô meio fraquinho nas sombras para dar um aspecto um pouco mais vivo. Isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo, como você jogar as cores. Mas entenda, como eu falei, você precisa sempre entender. Você precisa, para pintar pele, como pintar pele, é com 3 cores necessárias: um rosa claro, um marrom claro e um marrom mais escuro. Sabendo isso, tendo isso, você consegue fazer qualquer pintura de pele. Você pode fazer pinturas mais complexas, podem fazer pinturas mais difíceis. Recomendo que você faça efeitos cada vez mais difíceis, mas no começo, defina essas 3 cores, tem essas 3 cores e você já consegue fazer qualquer pintura de pele, tá? Você, como eu falei, tem outras opções e o principal ponto é você ter mais opções para você não se limitar, você não ter que ficar comprando caixinha de cores todos os dias e você poder fazer tons mais diferentes, tá? Foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar para o amigo. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, qual seria outro vídeo que você quer aqui no canal. E clica na playlist tutoriais de desenho, tá? Na playlist tem muitos outros vídeos, muitas outras dicas que eu posso te passar, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!